Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu quero dizer ao Senhor que nessa noite eu concordo com tudo que o Senhor está fazendo. Eu quero nessa noite, Espírito Santo, dizer o meu sim, o meu amém para tudo que o Senhor está fazendo nessa noite. Espírito Santo, porque eu sei que grandes coisas no mundo espiritual nessa hora estão acontecendo, Espírito Santo. E eu posso contemplar pelos olhos da fé, porque talvez os meus olhos carnais não consigam enxergar, Espírito Santo. Mas os meus olhos da fé, eles te contemplam trabalhando. E eu sei que nessa noite o Senhor trabalha por nós. Eu sei que nessa noite o Senhor derruba cadeias. Eu sei que nessa noite o Senhor derruba muralhas. Eu sei que nessa noite o Senhor derruba gigantes. Ori cantaramanaia sori cantarabashuri andarabassori andaraia. Eu sei que nessa noite o Senhor dá cabo dos nossos inimigos. Eu sei que nessa noite grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. E você que é pai de jovem, você que é jovem, você que tem um irmão jovem, eu não sei, talvez você seja o jovem nessa noite. Eu quero dizer para você, ouça a palavra que Deus tem para liberar sobre a vida nessa noite, sobre a vida dos jovens. Você que é mãe de jovem, receba essa palavra no seu coração nessa noite. Ori cantaramanaia sori andaralabassuri andarabassori andarai. O Senhor diz para você, jovem, ori cantaramanaia sori andarabassuri andarai. Sois forte, labassuri cantaramanaia sori andarabassúria. Sois fortes, ori cantaramanaia sori andarabassuri andaraia. Há uma fúria do inimigo contra vós, ori cantarabassuri andaraia. Mas só Deus que digo, sois forte, labassuri cantaramanaia sori andaraia. Porque tens amado a minha presença, ori andaramanaia sori cantaralabassuri andaraia. Tem buscado os meus dons, lamanaia sori andarabashuri andaraia. E só Deus que digo, labassúria, nenhum de vós se perderá, ori cantarabassuri andaraia. E aqueles que saíram, lamanassuri andaraia, voltará, labassuri cantaraia, desde o menor, ori cantaraia, até o maior. E você que é jovem, você que é pai de jovem, você que tem um irmão jovem, aplauda o Senhor nessa noite. No meu coração nessa noite, vocês podem assentar. Ela está no livro de Juízes, o capítulo 16, o versículo 20 e o 21. Juízes 16. Juízes 16, capítulo 20 e o 21. Diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Irmãos, essa passagem aqui do livro de Juízes que nós acabamos de ler, ela é a história de Sansão. E eu acredito que todos nós, mesmo que seja, talvez a gente não tem pessoas que não conheçam ela toda, né, mas
todo mundo já ouviu falar da história de Sansão. E Sansão, ele foi um homem, filho de uma mulher estéril. A Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, mas a Bíblia diz que o nome do pai de Sansão era Manoá. E eles viviam numa época onde os israelitas, eles eram muito perseguidos pelos filisteus. E quando a gente lê o livro de Juízes todo, a gente entende que eles caminhavam um tempo com o Senhor, eles caíam, o povo, e Deus levantava outro juiz. Eles caminhavam um tempo com o Senhor e eles caíam. E quando eles caíam, os filisteus vinham sobre eles com opressão, com muita dor, com muita angústia. E foi nesse cenário que Sansão nasceu. Sansão, ele foi uma criança que ele nasceu com um propósito. Ele nasceu designado para fazer algo. E eu vejo que desde o nascimento de Sansão, o nascimento dele já era um milagre. Porque a mãe de Sansão, ela era estéril. E quando a gente fala de esterilidade nos dias de hoje, a gente fala, mas tem a medicina, né? Tem a ciência, hoje pode fazer as inseminações artificiais. Então, talvez hoje, para nós, quando a gente fala de infertilidade, a gente não está falando de algo tão impossível para a tecnologia, mas naqueles dias que Sansão nasceu, a infertilidade era algo irreversível, irmãos, porque não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje. E a promessa que Deus deu para a mãe de Sansão, que a gente não sabe o nome, é de que ele seria uma criança que nasceria com o propósito de libertar o povo de Israel. E que ele seria nazireu, ele seria separado para o Senhor, ele seria consagrado ao Senhor. E quando a mãe de Sansão ali, ela chegou e contou para o pai de Sansão, que era Manoá, ele também foi orar a Deus e ele consultou a Deus. Ele disse, Senhor, eu queria que o mesmo anjo que apareceu para minha mulher aparecesse para mim também, para que o Senhor me ensine a cuidar dele, porque eles já sabiam, irmãos, que eles receberiam um milagre, não era somente um filho, era um milagre, e eles desejariam cuidar da criança como que Deus tinha instrução para eles, e ele buscou a Deus, e o Senhor falou com ele, eu sou o mesmo anjo que apareceu a tua mulher, e assim como eu disse para ela, vai acontecer, ele vai ser separado, ele vai, ser usado para livrar o povo, e sobre a cabeça dele não passará navalha, ele vai ser separado para mim. E assim, eu olho isso para a nossa vida nos dias de hoje, para os nossos filhos, para os nossos jovens, porque às vezes a gente olha para a nossa vida, irmãos, e a gente acha que a gente nasci aleatoriamente. Eu nasci porque meus pais não me planejaram, né? Como foi no meu caso, eu nasci de pais que eram solteiros, depois eles vieram se casar. Então, às vezes, a gente pode olhar para a gente e pensar assim, eu nasci, porque eu tinha que nascer mesmo. Mas para o Senhor as coisas não são dessa forma. Deus, Ele olha para nós e Ele vê na vida de cada um de nós um propósito. Ele vê na vida de cada um de nós, Ele olha para cada um de nós e Ele vê uma missão. Ele olha para cada um de nós e Ele olha contando conosco para algo mais além. Mas a história de Sansão é uma história muito triste, que nós aprendemos muitas coisas com ela. E eu acho lindo que o Senhor, Ele não esconde os erros dos filhos. Porque a Bíblia, ela foi divinamente inspirada. Vocês concordam que se Deus não quisesse fazer com que a gente soubesse do erro de Sansão, do erro de Davi, Ele não teria permitido escrever. Mas por que Ele permitiu? Ele permitiu para que a gente aprenda com o erro dos outros. Porque tem pessoas que aprendem errando, mas a pessoa sábia, a pessoa que é sábia, ela não precisa errar para ela aprender, ela pode aprender com o erro do outro. E isso é a grande sabedoria da vida, sabe, irmãos? Não precisa a gente errar para aprender. Se você vê alguma pessoa cometendo um erro, tira uma lição daquilo, aprenda com aquilo, para que você também não precise errar para poder aprender. E aí quando a gente vê a história de Sansão, a gente vê um homem com um grande poder de Deus, né? A Bíblia fala que ele tinha muita força, que ele derrubava exército com a queixada de um jumento. Na época não tinha armas, não tinha nada, mas ele tinha muita força. E talvez muitas daquelas pessoas que olhavam para Sansão imaginassem que a força dele estava nos cabelos. Eu acredito que os cabelos eram uma simbologia, tinha alguma coisa a ver, mas a força de Sansão, ela estava no Senhor. A força de Sansão, ela era do Senhor. Era
a força de Sansão. E eu vim dizer para você nessa noite que um homem, uma mulher sem Deus, ela não é nada. A nossa força, a nossa estrutura, sabe? Aquela força, aquela energia para romper as dificuldades é a presença de Deus nas nossas vidas. Um homem sem a presença de Deus, uma mulher sem a presença de Deus, ela é um saco vazio. E quando a gente tem a presença de Deus, a gente precisa ter ela na nossa vida como algo muito precioso, algo de que a gente cuida, como diz o louvor, né? Aquele que encontra, e a palavra também diz, aquele que o homem cavou e procurou e encontrou um bom tesouro. E eu quero dizer para você que o bom tesouro é a presença de Deus. Por mais dificuldades que você enfrente hoje, sejam elas financeiras, sejam elas pessoais, sejam elas, sabe, de enfermidade, se você tem a presença de Deus, você tem tudo. A presença de Deus na nossa vida, ela é o carimbo de que tudo vai dar certo. Ela é o atestado de que vai passar, a tempestade passa. E aí, quando a gente olha para a vida de Sansão, a gente vê assim, sabe, um homem tão cheio do poder de Deus, mas um homem que no final da história caiu. E quando a gente fala de queda, irmãos, a gente fala de pecado, ninguém cai de uma vez. Sansão, ele foi um homem que ele não caiu de uma vez. Às vezes a gente pode pensar assim, ele caiu porque ele entregou o segredo para Dalila, né? Ele falou para Dalila que a força estava nos cabelos, e aí ela programou tudo ali, fez ele dormir, e os filisteus vieram, amarraram ele e cortaram o cabelo. Quando ela acordou ele, foi exatamente esse versículo que a gente leu aqui, ó. Ele disse assim, e despertou ele do sono. Ela tinha feito ele dormir. Ele disse, sairei ainda esta vez, como antes. Porque antes ela já tinha tentado, acho que 3 vezes, essa era a quarta. Ele dava umas dicas para ela que não era verdade, e os filisteus chegavam, ele conseguia desamarrar e derrubava todos. Mas dessa vez ele conseguiu entregar o jogo, qual que era o mistério dele. E aí ele disse, eu sairei outra vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E quando eu li essa passagem eu fiquei muito triste, porque quando os filisteus chegaram, eles prenderam ele e eles amarrou ele, e ele furou os olhos dele. Então Sansão, ele foi um homem que foi cegado fisicamente, mas aquela cegueira dele fisicamente nada mais era do que a consequência da cegueira espiritual que ele estava vivendo todos os outros anos da vida dele, mesmo com a presença do Senhor. Ele foi descuidado, sabe? Ele não honrou aquilo que Deus tinha derramado sobre ele. E quando eu disse que ninguém cai de uma vez, é porque quando a gente vai ler toda a história, quem nunca leu, leia. É uma história gostosa de ler. Tenha curiosidade de ler. A gente vai vendo que Deus tinha dado algumas dicas para ele, para que ele conduzisse o ministério, né? O Senhor falou que ele não podia cortar cabelo, que ele não podia comer do fruto da videira, que é a uva, que ele não poderia beber bebida forte, e que ele também não podia tocar em animais mortos, coisas imundas. E aí a gente vê que durante o decorrer ali da vida de Davi, ou de Sansão, teve uma ocasião que ele estava caminhando com os pais na estrada e ele matou um leão. E passou muito tempo. E ele estava novamente ali caminhando na estrada com os pais. E a Bíblia diz que ele desviou do caminho, porque ele sentiu curiosidade de ver como que estava o leão que ele havia matado. E ele chegou lá, o leão estava só a carcaça, só os ossos. Mas ele ali enxergou um favo de mel. E ele sentiu desejo de comer. E ele sabia que ele não podia comer. Ele sabia que ele não podia tocar em coisas imundas, porque os pais haviam instruído. Mas mesmo assim ele se esqueceu das ordenanças de Deus e ele quebrou princípios. Então quando a gente olha para a queda de Sansão, ela não foi uma queda que se deu de repente, irmãos. Ela foi uma queda que se deu gradativamente, sabe? E o Senhor está querendo chamar a nossa atenção nessa noite sobre a forma de como nós conduzimos a nossa vida cristã, como nós conduzimos a presença de Deus, sabe? Sansão, ele buscou dentro de algo morto, ele buscou o doce da morte, sabe? E sabe o que eu vejo esse leão morto? Sabe como que eu enxergo essa carcaça? Eu enxergo essa carcaça como um mundo.
Sabe, às vezes muitos de nós têm querido buscar o mel do mundo, buscar a doçura do mundo. E eu quero dizer para você que a verdadeira doçura, ela só está em Jesus. A verdadeira doçura, ela só está na plenitude do Espírito Santo. E esse foi um dos princípios que Sansão quebrou, sabe? E ele foi perdendo a graça de Deus, ele foi perdendo a presença de Deus gradativamente. E o Senhor, ele me falou algumas coisas, sabe? A respeito do nós conduzir a nossa vida cristã na presença de Deus, da gente não querer buscar na morte, no mundo, a doçura que a gente só encontra aos pés de Jesus. E lá no livro de Jeremias 29:11, diz assim, o profeta diz assim: porque bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos bons para vos dar o fim que esperais. Então, Sansão, ele tinha uma promessa de Deus, ele sabia qual que era o fim dela, sabe? Mas ele foi levando a vida dele de qualquer forma, ele foi levando a vida dele de qualquer jeito, até que um belo dia, a presença de Deus se afastou da vida dele. E vocês leram aqui comigo, vocês prestou atenção que ele não percebeu. Ele não percebeu que a presença tinha ido embora. Sabe, esse é o grande perigo para as nossas vidas. Sabe, a gente está caminhando, a gente está vivendo a nossa vida, sabe, como se nada tivesse acontecido, como se a gente não estivesse esperando um mês para voltar, como se a gente não estivesse esperando um arrebatamento, como se a gente não estivesse esperando que Jesus vai voltar como um ladrão, e às vezes a gente fica desapercebido. E quantas vezes nós temos trocado, às vezes, eu estou falando por mim, irmãos, a palavra fala com a gente primeiro. Sabe quantas vezes a gente tem, às vezes, trocado a doçura, né, do Espírito Santo por coisas que, às vezes, a gente poderia abrir mão. Eu não estou nem falando de coisas que é pecado, não. Porque cada um de nós aqui sabe o que é certo e sabe o que é errado. Todo mundo sabe, irmãos. Quando a gente comete um erro, quando a gente faz algo que é errado, a gente sabe que está errado. A gente sabe. Então, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas que nós podemos abrir mão, sabe? Para poder se aprofundar mais na presença de Deus, para buscar mais o Senhor, para que a gente não venha perder ela como Sansão perdeu. Porque Deus dá, mas é possível perder. O que Deus está ensinando aqui nessa palavra de Sansão? Ele está ensinando que nós nascemos com chamado, assim como Jeremias disse, que Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Cada um de nós nascemos com chamado, mas cabe a nós decidir se nós vamos querer viver o chamado ou não. Quem vai decidir o fim da história somos nós, não é o Senhor. Porque a nossa história, ela já está escrita desde antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1:4, fala sobre o propósito que nós temos no Senhor. Efésios 1:4. 4:5. Diz assim, como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Jesus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Então, cada um de nós nasceu com propósito, assim como Sansão também nasceu com propósito. Então, no Senhor, nós já fomos predestinados desde a fundação do mundo. Então, como eu disse, nós não nascemos porque nascemos por acaso. Não, nós nascemos porque nascemos com propósito. E não temos um propósito porque nascemos. O nosso propósito da nossa vida foi o que fez com que Deus nos existisse, nos fizesse existir. Tem pessoas que só vão ser alcançadas pela minha vida. Tem pessoas que só vão ser alcançadas pela vida da Michele. Tem pessoas que só vão ser alcançadas pela vida da pastora. E aí, quando nós negligenciamos o nosso propósito, o nosso chamado, perdemos, sabe, esse amor, esse desejo, esse entusiasmo de estar envolvidos com as coisas do Senhor. Aquelas pessoas que seriam tocadas por mim, pela Michele e pelas pastoras, elas vão perecer, porque o propósito, ele não fala só de mim, ele fala do outro. E quando a gente olha para a vida de Sansão, a gente vê que toda a nação pereceu, porque o propósito não era só sobre a vida dele, o propósito dele era para que ele libertasse a nação. E porque ele negligenciou o chamado, porque ele negligenciou o propósito, toda a nação pagou o preço. Então, irmãos, é muito importante a gente descobrir
quem nós somos em Deus. Sabe, aí quando eu falo de chamado, talvez você está pensando assim, que eu estou falando de multidão, que eu estou falando só de subir no altar e pregar. Sabe a nossa família? A nossa família é um propósito de Deus. Sabe, se na nossa casa só tem nós que servem a Deus, é nós que Deus vai usar lá dentro. É nós que vamos ser a luz lá dentro. É nós que Deus vai usar para alcançar, para liberar a palavra. Aí vocês podem até falar, irmãos, mas Jesus disse que a gente não tem honra, né? Na própria terra, na própria casa. E quem disse que eu estou falando de honra? Eu estou falando de sobre ser luz, de sobre ser sal, de sobre fluir nos dons, na presença, no Espírito. É sobre você ter uma palavra no momento de uma contenda, de uma confusão. É você ser a paz, é você ser o mediador ali no meio daquele conflito, irmãos, e não pôr gasolina. É sobre essas coisas que eu estou falando, sabe? É sobre nós como esposas honrar o nosso marido. Sabe, é sobre nós, os maridos honrarem as esposas, porque o decreto de Deus sobre o marido é que ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Mas às vezes a gente está dentro da igreja, está vivendo a nossa vida cotidiana e muitas vezes a gente está pensando que está com a presença e às vezes a presença já foi embora e a gente não percebeu. Esses dias o Pedro me fez uma pergunta, falou: mãe, como que eu posso identificar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Eu falei: Pedro, biblicamente eu não tenho nenhuma palavra para te falar, mas eu posso te dizer pela minha experiência. Uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem a primeira evidência que a gente pode olhar e dizer assim: nossa, fulano realmente foi transformado. É o caráter. Porque o Espírito Santo na nossa vida, ele traz uma transformação no nosso caráter. Sabe, ele traz uma mudança de conduta. Sabe o que é? Você está caminhando assim, ó, você vai para ali. Aí no decorrer da sua vida você se encontra com o Espírito Santo. E aí ele convence o seu coração. E aí você muda a rota. Muda a rota, você muda o seu caminhar. Você passa a caminhar conforme o desejo dele. Você passa a caminhar conforme a vontade dele. Irmãos, isso é uma coisa tão magnífica, essa comunhão. Porque se você cometeu o erro, ele te fala na hora. E tem hora que você vai falar um negócio, aquela luzinha vermelha começa a acender. Ele fala: não fala não, fecha a boca. Sai daí, sai do meio dessa conversa, não entra nisso não. Então, a presença de Deus, ela é o que nos protege, sabe? Ela nos protege de nós, ela nos protege das nossas atitudes, sabe? Quando eu olho para a vida de Sansão, a Bíblia fala que ele, depois desse momento aqui que a gente leu, que ele foi preso, ele foi amarrado, ele teve os olhos furados e ele foi levado para o templo, lá o templo dos filisteus. Eles foram fazer uma festa, porque ele servia a um Deus chamado Dagon. Então eles foram festejar Dagon. E sabe o que foi uma coisa que me chamou muita atenção nessa passagem? Porque quem que foi que entregou o segredo de Sansão? Foi Dalila, não foi? E quando eles vão comemorar a prisão de Sansão, eles vão ali no templo de Dagon comemorar a prisão de Sansão. Hora nenhuma eles falam assim, ó: vamos comemorar, fazer a festa, porque Dalila nos entregou. Hora nenhuma você vê eles falando que foi Dalila que entregou. Mas eles comemoram Dagon. E vocês sabem quem que era Dagon? Dagon era um deus. Então, muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, a gente tem focado na pessoa, sabe? E a gente precisa entender que não é a pessoa, é o que está atrás da pessoa. Vocês entendem que não foi Dalila que arrancou o segredo de Sansão? Quem arrancou o segredo de Sansão foi Dagon, que era o deus maligno que estava sobre a vida de Dalila. Porque a prova é que quando eles foram comemorar, eles não comemoraram Dalila, eles comemoraram Dagon. Mas a Bíblia diz que, como Sansão era uma pessoa que levava as coisas muito de qualquer jeito, ele conhecia o templo. Ele já tinha entrado lá, ele já tinha andado ali com os filisteus. Eu acredito até que ele já tenha tido participado de algum culto lá, porque para saber ele tinha que já ter entrado antes. E a Bíblia diz que quando ele foi chamado ali, porque eles fizeram ele de palhaço, eles riam muito de ver ele cego, sabe? De ver ele amarrado, de ver ele ali humilhado, machucado. Mas ele teve uma qualidade nessa hora, ele também estava humilde. Porque humilhado é uma coisa e humilde é outra. Humilde é quando você reconhece diante de Deus que você errou, sabe? E nessa noite eu venho dizer para você que Deus é um Deus que requer de nós a santidade,
Mas Ele também é um Deus que nos dá segundas oportunidades. Ele também é Deus que nos dá segundas chances. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual estado que você se encontra. Eu não sei qual erro que você cometeu. Eu não sei se você está levando a sua vida com o Senhor desleixadamente. Mas eu quero dizer para você que há um convite do Espírito Santo nessa noite para você. E Ele diz para você que há uma segunda chance. Que vocês podem começar de novo. Amém? E aí Sansão, ele chega ali dentro daquele templo. E todo mundo rindo dele, chacoteando dele. E ele diz para os filisteus: me coloquem perto das duas colunas. E os filisteus obedeceram, colocou ele perto das duas colunas. E ele ali mesmo, cego dos olhos, a Bíblia diz que ele se agarrou àquelas colunas. E ele se lembrou do Senhor. Ele se lembrou do Senhor. Então, irmãos, nessa noite, se lembre de Deus nos momentos que você tem vivido. Seja ele qual for, seja a mais profunda dor que você tenha vivido, sabe? Seja aquela coisa muito íntima que talvez você não conte para ninguém, mas Deus está dizendo para você nessa noite: se lembre de mim. Se lembre de mim. E a Bíblia diz que Sansão ali, quando ele agarrou com aquelas colunas, ele fez uma oração a Deus. Ele disse: ah, Senhor Jeová, se lembre de mim. E eu não me recordo direito agora quais foram as palavras que Sansão orou. Mas Deus ele desceu nele de novo. Deus ele perdoou o pecado dele naquela hora. Então ele não morreu sem o Senhor. Ele refez a aliança dele com Deus. E Deus naquele momento, Deus desceu. Sabe, que eu acho tão lindo, que foi no momento da pior dor dele, ele orou. Sabe, ele orou. E Deus está dando uma chave aqui. Sabe, no pior momento da nossa vida, a oração resolve. Sabe, mesmo que talvez você tenha abandonado esse hábito, mesmo que talvez você não tenha sido constante com o Senhor, mesmo talvez que você nem saiba como orar, eu quero dizer para você que assim como o Senhor, Ele ouviu as palavras de Sansão, Ele também nos ouve, isso eu posso te assegurar. E a Bíblia diz ali que Sansão, Deus desceu com o Espírito Santo sobre ele, e ele foi cheio de força novamente. E aquela força do Espírito Santo veio sobre ele. E ali ele executou a vingança. A Bíblia diz que ele executou a vingança contra os filisteus por ter furado os olhos dele. E ele derrubou aquelas duas pilastras. E a Bíblia diz que o templo de Dagon veio abaixo. E ali foi morto 3.000 filisteus. Então Davi, na morte dele, no concerto dele com o Senhor, ele matou mais inimigos do que durante toda a vida. Então o que é que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Que não importa onde a gente caiu, não importa onde a gente errou, não importa, sabe? É hora de conserto. O Senhor está nos chamando para consertar, irmãos. Eu não sei o que é que Deus está falando com você. Deus falou comigo coisas específicas. Sabe, que Ele deseja que eu abra mão, que eu conserte, que eu volte a olhar diferente, que eu caminhe de uma forma diferente. E o importante nisso tudo é que Ele é um Pai presente, e Ele se apresenta para nós como um Deus que é capaz de esquecer o que a gente fez, colocar uma pedra e começar de novo. A beleza de Deus é essa, Ele sempre nos convida para começar de novo. Ele sempre nos convida para começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que Ele venha, porque não é do agrado de Deus que a gente se perca. E lá no livro de Eclesiastes 9:8, abre aí para nós, pastor, Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9, aqui ó, deixa aí ó, Juízes 16:28, a parte que eu falei ó. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, a oração que ele fez ó: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só dessa vez ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Essa foi a oração que moveu o coração de Deus. Essa foi a oração de reconciliação de Sansão com o Senhor. E Deus ouviu ele conseguiu matar aqueles filisteus. Porque a vingança também, irmãos, não era só de Sansão. A vingança era de Deus também, por eles, né, tá oprimindo os
os filhos do Senhor. Eclesiastes 9:8. Eu já estou quase encerrando. A Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vocês lembram de quando eu falei que ele tocou naquilo que era impuro? Que ele comeu a doçura da morte, que ele buscou no mundo, buscou naquilo que Deus não agradava, né? A doçura que ele não poderia comer. E Deus, ele nos convida para que a gente seja santo. Seja santo no mundo pecaminoso. E ali em Eclesiastes, o Senhor diz que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Por que, irmãos, vestes? Porque quando a gente está sem a presença de Deus, a gente é nu. Talvez você olhe assim, você pensa que está vestida, está toda de roupa. Mas não está não, no mundo espiritual você está sem roupa. Você está sem roupa de santidade, sabe? Você está sem a roupa de louvor, você está sem sua roupa de adoração, você está sem a sua roupa de proteção. E aí no mundo espiritual você se torna uma pessoa vulnerável. Vulnerável contra os ataques do inimigo, contra os ataques do diabo. Então talvez Sansão, ele não teve essa noção, ele não teve essa convicção de que ele passaria por isso. E eu glorifico a Deus pela vida de Sansão, porque nessa noite nós podemos aprender com o erro dele, sabe? Buscar em Deus esse revestimento, sabe? De vestes brancas, de vestes novas. Eu não estou dizendo para você que todos os dias a gente vai ser super santa, a gente não vai pecar. Aqui uma hora ou outra você vai olhar, você vai ver uma manchinha na roupa, você vai ver um pinguinho ali no negócio, um amassadinho. Às vezes a gente vai cair, vai escorregar, vai sujar um pouco. Às vezes vai precisar de um remendinho. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele purifica todas as coisas. E eu acho tão lindo esse mistério do sangue de Jesus, porque fala que o sangue de Jesus, ele torna os nossos pecados alvo como a neve. E aí se a gente pensar, gente, que cor que é o sangue? O sangue é vermelho. Mas o sangue sendo vermelho, ele torna a nossa roupa branca. Né? Que nós venhamos nos vestir com a santidade do Senhor, com a presença de Deus. E eu quero fechar essa palavra falando para você que os nossos erros, eles podem nos levar a grandes fracassos, a grandes destruições. Mas o nosso clamor e a nossa oração, ele pode nos levar para o centro da vontade de Deus. Assim como o Senhor fez com a vida de Sansão. Os erros dele foi a derrota da vida dele. Foi o que levou ele a ser aprisionado, ser cego, ser machucado, ser ferido. Mas quando ele entendeu que ele precisava clamar, que ele precisava orar, ele novamente voltou para o centro da vontade de Deus. Ele voltou a ser aquela pessoa que Deus fez para que ele nascesse. Deus fez ele para quê? Para que ele matasse os filisteus. O propósito cumpriu ou não se cumpriu? O propósito se cumpriu. Porque o propósito de Deus, ele sempre se cumpre. Sabe, não importa os caminhos que a gente queira tomar. Mas quem saiu perdendo na história foi ele. Porque talvez se ele tivesse continuado obediente, não levando a presença de Deus de qualquer forma na brincadeira, o final dele talvez não precisava ter sido daquela forma, né? Ele morreu jovem, ele poderia ter tido muitos anos. Mas o propósito de Deus se cumpriu. Por quê? Porque ele entendeu que ele errou. E ele clamou a misericórdia de Deus naquele dia. Deus desceu sobre ele. Deus ouviu a oração dele e o levou para o centro da vontade de Deus novamente. Então, se você, se eu, sabe, durante essa palavra, durante essa ministração, se o Espírito Santo tocou no seu coração alguma coisa que você tem feito ou que você tem deixado de fazer, nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor está aqui para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração, não para te julgar. Não para te julgar, mas para te dar uma nova oportunidade, para te dar um novo entendimento, para te dar um novo olhar, para te dar um olhar de águia, para fazer você olhar acima das circunstâncias, sabe, acima das tempestades, para te dizer que você vai vencer. Ele está aqui nessa noite para dizer que nada do que você tem vivido é para a sua morte. Deus, ele tem me ensinado que um dia ele disse para mim, Jane, eu não desperdiço nada. E na nossa vida o Senhor, ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça nossa dor. Ele não desperdiça nosso sofrimento. Ele não desperdiça nada. Tudo na
na nossa vida, Ele usa para o bom proveito do propósito dEle nas nossas vidas, sabe? E nós só seremos felizes, nós só seremos completos, nós só viveremos a plenitude do Senhor quando nós estivermos vivendo o propósito de Deus. Um homem fora do propósito, ele é um homem incompleto. Então, se você não sabe o propósito de Deus na sua vida, eu te convido a você orar e a perguntar a Deus. Talvez se Ele não te responder com as palavras, Ele vai te levar a circunstâncias. E no meio daquela circunstância você vai descobrir qual foi o propósito, qual foi o seu chamado, sabe? De repente você nasceu unicamente para salvar um casamento. O casamento de alguém que está acabando. E Deus vai usar a sua vida para salvar aquele casamento. E se Deus não te usar para mais nada, o propósito dele se cumpriu na sua vida. Talvez o seu propósito seja simplesmente emprestar o seu ventre para Deus gerar filhos. Talvez você olhe para você e pense assim, mas eu sou só mãe. Mas você não sabe o que os seus filhos serão amanhã. Você não sabe aonde os seus filhos vão pisar. Você não sabe de que forma que Deus vai usar os seus filhos. Então, o seu propósito, digamos, foi gerar os filhos que o Senhor vai usar. Então, irmãos, todos nós temos um propósito. Ninguém é insignificante para o Senhor. Só que cabe a nós tentar descobrir, tentar querer viver neste lugar, sabe? Nesse lugar. E eu quero dizer para você, o propósito de Deus, ele nunca é sobre nós. Você não pensa que você vai orar a Deus para saber para que você nasceu, porque, Deus vai te encher, Deus vai te honrar, Deus isso, Deus aquilo. Não, o propósito de Deus na nossa vida é para servir o outro. É para abençoar a vida do outro. O propósito de Deus na nossa vida é esse. Deixar Deus nos usar na vida do outro. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nessa noite nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti. Entregar, Senhor, o nosso caminhar, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, Senhor, porque hoje nós aprendemos através da vida de Sansão, Deus, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós queremos estar no centro da Tua vontade. Senhor, porque às vezes temos enfrentado tantas dores, tantas tempestades, Senhor, tantas coisas que nos ferem, Senhor, e às vezes temos perguntado para Ti o porquê, Jesus. Senhor, nessa noite nós entendemos, Senhor, que aquele que está dentro do Seu propósito, da Tua vontade, Ele é completo. Ele é pleno. Então eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, venha com essa plenitude sobre nós. Venha com o Teu poder sobre nós. Assim como o Senhor deu uma segunda chance à Ascensão, dá uma segunda chance para nós, Senhor. Nos ensina a consertar contigo. Nos ensina a nos mantermos santos para o Senhor. Nos ensina a trocar as nossas vestes, Senhor. Vestes de santidade. Vestes de louvor para o Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a honrar a Tua presença. Nos ensina a amar a Tua presença mais do que a nossa própria vida, Senhor. Nós queremos chegar nesse nível de intimidade contigo, Senhor. Nesse lugar, Senhor, onde o Senhor nos leva e nos transforma, nos molda, nos instrui, nos conduz, Senhor. Deus, porque nós não queremos ser achados como Sansão nessa noite, Deus, que levou a Tua presença de qualquer forma, de qualquer jeito, Senhor. Nós queremos oferecer a Ti o nosso corpo para que habite a Tua presença. Senhor, um corpo santo, um corpo preparado, um corpo vestido de santidade para o Senhor. Deus, porque no Antigo Testamento o Senhor fez a arca da aliança para habitar, mas hoje nós sabemos, Espírito Santo, que o Teu prazer é habitar em nós. Então nós queremos Te dar a liberdade ao Senhor nessa noite, que o Senhor habite em nós, que o Senhor conduza os nossos caminhos, os nossos passos, Senhor, que o Senhor não permita que sejamos como Jonas, ó Deus, que fujamos do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Eu sei que quando a gente flui na vida do outro, quando a gente flui na vida dos nossos irmãos, Senhor, quando a gente flui a Tua vida
na vida daqueles que precisam, Deus. Eu sei que algo sobrenatural acontece em nós, Senhor. Então que nessa noite, Deus, o Senhor encha a nossa vida com o Teu Espírito, com a Tua graça, Senhor, com a Tua força. Assim como Davi disse, que nunca o Teu Espírito se aparte de nós, que nós venhamos honrar a Tua presença todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, que possamos abrir mão de coisas, Senhor, coisas que às vezes não são pecados, mas têm nos afastado de Ti. Nós queremos nessa noite refazer essa aliança contigo, Deus, de dar a primazia da nossa vida, a primícia da nossa vida para o Senhor. Mesmo que para isso teremos que abrir mão de coisas, Pai. Às vezes de um passeio, Senhor, de um filme, às vezes da academia, Senhor, às vezes de algo, ó Deus, que nos dá prazer. Mas nos fortaleça, nos ensine a abrir mão algumas vezes, Senhor, para estar contigo, assim como Maria, que escolheu a boa parte, estar contigo, te ouvindo. Assim também queremos ser nós, Senhor. Que o Senhor arranca de nós, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de Marta, todo espírito de agonia, todo espírito, ó Deus, de angústia que tem nos levado a fazer, a trabalhar, e tem esquecido de dar, Senhor, o melhor para Ti. Nos perdoa, Jesus, nessa noite, como igreja do Senhor. Eu peço perdão a Ti pela minha vida e pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Eu sei, ó Deus, que quando o Senhor nos chama para o concerto, é porque o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas. E nós queremos dizer para Ti, Senhor Jesus, nessa noite, sim. Nós queremos dizer para Ti, amém. Nós queremos dizer que nós concordamos que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus.